E essa é a documentação que a Interpol vai utilizar para análise. Spoiler. Alerta de spoiler. Ora, vejam vocês. O Alexandre de Moraes, hoje, é notícia na Fox News. Olá, Edu Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. É por isso que amanhã vão botar o Jair Bolsonaro para depor por causa do que o Eduardo Bolsonaro está fazendo no país. Olhe o caminho do Brasil. Além disso, uma multa de R$50 mil diária, bloqueou todos os bens, mas decretou uma multa de R$50 mil a ela nas postagens nas redes sociais ou nas redes sociais de terceiros. Ou seja, se eu fizer publicar uma nota da Carla Zambelli, que eu vou publicar só de sacanagem, eu tomo uma multa de R$50 mil. Eu falo, manda pro Trump. A minha parte você pode mandar pro Trump. Mas, além de tudo isso, a medida que decretou, que gerou frição na imprensa, foi a inclusão da Carla Zambelli na lista de difusão vermelha da Interpol, além da determinação da sua localização para que seja pedida a sua extradição. E aqui tem alguns pontos, né? O ponto que gera mais dúvida, talvez, é o da inclusão da lista da difusão vermelha da Interpol. As outras medidas são as medidas que eu tomei, as medidas mais conhecidas que aconteceram com muita gente. Então, eu vou explicar algumas coisas, porque os jornalistas estão em polvorosa e os jornalistas não sabem nada de Interpol. Então, eu vou explicar. Porque a inclusão do nome da deputada Carla Zambelli na difusão vermelha da Interpol, ela não é imediata e nem mesmo garantida. Então, Paulo, a Carla Zambelli está nos Estados Unidos e ela vai viajar para a Itália, meu Deus, já vão extraditar. Calma, queridão. Pode demorar até semanas para incluírem o nome dela. Acredita em mim, eu já passei 9 meses na lista de difusão vermelha da Interpol e hoje a minha advogada, que tem uma entrevista dela sobre Interpol traduzida no Paulo Figueiredo Show, procurem Michelle Eslan, é a maior especialista de Interpol no mundo. É a minha advogada de Interpol. Eu vou tentar explicar o que eu aprendi ao longo desses anos para vocês sobre Interpol. O que aconteceu hoje foi só o primeiro passo, que foi a expedição formal do mandado de prisão. E essa expedição ela tem que ter uma base legal clara, o que por si só é discutível, dada a decisão porca do Alexandre. Você também tem questões processuais discutíveis, prisão não flagrante de deputado, sem a aprovação da Câmara, etc. E agora o que o Alexandre determina é que comece o segundo passo, que depois da ordem do pseudo-juiz, o adido da Interpol no Brasil, o oficial de ligação responsável, que é um policial federal, faça o pedido à Interpol. Você tem um cara só com esse propósito que deve estar trabalhando agora para cumprir essa ordem. Mas como é que ele cumpre essa ordem? Ele prepara um dossiê que vem com uma justificativa jurídica detalhada, vem com a tradução para o inglês ou para o francês e um histórico da acusada. E essa é a documentação que a Interpol vai utilizar para análise. Análise sim, porque então entra a fase de avaliação pela sede da Interpol em Lyon, que verifica se o caso não infringe o artigo 3º da Constituição da Interpol, que proíbe interferência em questão de caráter político, militar, religioso ou racial. Então eu digo a vocês, spoiler, alerta de spoiler, o Alexandre já teve múltiplos pedidos à Interpol contestados e até recusados. Ora, eu já mostrei aqui para vocês o caso do Alan dos Santos, o caso do Oswaldo Scroque, o pessoal do 8 de janeiro.
talvez até mesmo o meu, a gente não sabe. Queiram ou não, arranquem os pentelhos do fiofó ou não, o Alexandre de Moraes já é percebido como um juiz político no mundo inteiro com abundância de notícia, em veículo tipo New York Times, The Economy, Wall Street Journal, Financial Times, etc. Ora, vejam vocês, o Alexandre de Moraes hoje é notícia na Fox News, como um juiz parcial. Ora, o próprio secretário de Estado dos Estados Unidos está dizendo que esse cara está à beira de sanções Magnitsky por violações de direitos humanos. Tratando-se... Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Então, aqueles que pensam assim, ai, Paulo, não adiantou nada todo esse trabalho aí nos Estados Unidos, até agora não vieram as sanções financeiras contra o Alexandre. Eu falo, filho, entenda, adiantou e adiantou muito. Você acha que o nome do Alan foi tirado da lista da Interpol com base na palavra do Alan? Ou com base em tudo isso que foi construído? Quando você pega isso e bota uma deputada federal, a mais votada do Brasil, inclusive, é enorme a possibilidade que a Interpol rejeite o pedido de inclusão do nome na lista e o STF e o Alexandre passem vergonha agora em mais um país. São vários casos em que a Interpol tem pedido de países para inclusão de líderes que são rejeitados. Você vê, eu estou falando sério, nem sempre é aceito. A Interpol é só um banco de dados. Você vê, o Irã vive pedindo que o Trump seja incluído na lista da Interpol. Eu mandei até para a produção uma notícia sobre isso. Aparentemente não está no roteiro. Ah, tá aí. Tá aí. Irã renova pedido da Interpol para prender Trump e outros, não só o Trump, outros oficiais do Brasil. A Interpol não inclui. Ainda assim, caso a Interpol inclua o nome da lista, daqui a semanas, daqui a dias, entendam, ter o nome na lista da Interpol não tem efeito para extradição. E a extradição é rara para cidadão italiano. E a Carla Zambelli é cidadã italiana, é quase impossível. Ou seja, muito provavelmente a gente vai ter, em mais uma ocasião, a desmoralização do Alexandre. E o nosso trabalho é esse. Esse é o trabalho, de garantir que fora do Xandaquistão, as ordens desse pseudo-juiz valham tanto quanto um jornal cagado por um cachorro. Porque gato não caga em jornal, caga em areia. Não gostou? Ora, se for chorar, manda áudio. Manda áudio. Porque no final das contas, eu quero que as decisões do Alexandre sejam vistas como as decisões do Poder Judiciário do Irã. Eles também pedem a difusão vermelha da Interpol. Aí você vê, né? Então o que eu acho? Palpite que vai acontecer. Eu acho que nos próximos dias Carla Zambelli pode viajar sem problemas. Posso estar enganado. Eu não estou aqui para dar conselho jurídico. A gente vai ver. Depois vocês podem dizer, Paulo, você estava errado, e eu vou dizer, puta, eu estava errado. Eu não dou conselho jurídico para Carla Zambelli. Mas o que eu acho que vai acontecer é que nós teremos nos próximos, não vou dizer aqui o prazo, Carla Zambelli vai chegar bonita na Itália, deslumbrante, andar pelas ruas de Roma ou de Milão, onde quer que ela vai chegar, e o Alexandre vai ficar com a cara de... É o que eu acho. E aí vão pedir extradição, vão criar uma crise diplomática com a Itália, como começaram a criar com a Espanha. E mais uma vez, as decisões do Alexandre serão ignoradas. Por que essas decisões ignoradas são importantes? Porque no ano que vem, nós precisaremos incluir o Alexandre
construir um pedido de impeachment robusto para o Alexandre. Não vai ser esse ano. Esse ano a gente tem que aprovar a anistia, esse ano a gente tem que desestabilizar ainda as bases de apoio dele. Mas no ano que vem nós precisamos de um pedido robusto de impeachment, no ano em que se renova 2/3 do Senado. E aí esse pedido de impeachment, que não pode ser o impeachment porco como tem sido feito, mas o impeachment com a participação de juristas da sociedade brasileira respeitados, esse pedido deve conter a negativa da extradição do Alan dos Santos, a negativa da Interpol em incluir o nome do Alan dos Santos, a negativa da Espanha, a negativa da Interpol em relação a Zambelli, a negativa da extradição pela Itália, a carta do Departamento de Justiça, o relatório que a Casa Branca vai ter publicado a respeito do Alexandre, a sanção dele sob a lei Magnitsky, para dizer, olha, nós não temos uma corte acima do STF, mas todos os tribunais do mundo estão dizendo que o nosso juiz está abusando de poder. Nós temos evidências robustas que ele está. A decisão da juíza dos Estados Unidos, vocês entendem que isso é o tal do... Outro dia falou bem, acho que foi... Não sei como é que foi o nome da menina. Ela falou assim, eu entendi o que o Paulo está fazendo, ele está building the case. Ele está construindo o caso. Porque eu não posso chegar e pedir, não gosto do Alexandre, quero o impeachment dele. Não, mas quando você tem uma estrutura jurídica sólida, robusta, com jurisprudências internacionais de violação de direitos humanos, você consegue dar justificativa para que o Senado haja livremente. O negócio do Paulo Figueiredo é que o Paulo Figueiredo fala tudo o que vai fazer. Tudo que está acontecendo agora eu falei 2 anos atrás. Então, se o Alexandre sabe, o Paulo Figueiredo, assiste o Paulo Figueiredo Show, ele sabe tudo que eu vou fazer. Sabe qual é o problema? Sabe por que eu continuo fazendo? Porque não há nada que ele possa fazer para me impedir. Esse é o grau de confiança e convicção que eu tenho. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.